paz do Senhor a todos os irmãos, aqueles que estão aqui no templo, aos irmãos que estão em seus lares. Neste momento eu te convido, onde você estiver, a fechar os olhos, a baixar sua cabeça. Nós estaremos fazendo uma oração. Deus, nós te agradecemos, Pai, por este dia onde nós podemos juntos estarmos reunidos, ó Deus, uns distantes, outros aqui. Ó Deus, nós te agradecemos por esse privilégio de poder te louvar, de poder ouvir mais tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, por essa chuva, Senhor, que está caindo lá fora, porque tudo é providência do Senhor e nós somos gratos por isso, ó Pai. Convido vocês a estarem abrindo as suas Bíblias lá em João 15. Os irmãos do templo, convido a se colocar de pé. João 15. A partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que o dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode dar ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Versículo 9 diz assim: Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Bom, irmãos, eu gostaria de enfatizar com vocês 2 versículos, que diz assim, o segundo: Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. E o versículo 9 diz assim: Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. No versículo 12, nós podemos notar a explicação, através dessa palavra, sobre um cuidado e um preparo de Deus. Um cuidado porque, assim, ao cuidar dessa videira, tudo aquilo que não está fazendo bem para ela, tudo aquilo que não está sendo bom para ela, é cortado e lançado fora. E aquilo que está gerando bons frutos, aquilo que está sendo bom para ela, requer um cuidado ainda maior, porque eles são tirados para que possam gerar outros frutos. E assim somos nós. Nós precisamos dar frutos. Nós fomos criados para isso. E no versículo 9 diz assim, que o Pai, ele me amou e também vos ama. Ou seja, Deus, ele amou o seu Filho Jesus, que veio a essa terra para se entregar por mim e por vocês. Assim como o Senhor amou o seu Filho entregue naquela cruz, ele te ama também. E uma coisa que o Senhor requer dos filhos dele é que possamos gerar frutos. Daí você pode me dizer assim: nossa, como gerar fruto nesse tempo tão difícil? Mas eu digo para você, o Senhor é a sua força, o Senhor é o seu sustento. E Ele pode te capacitar aonde você está aí, para que você possa gerar frutos, para que você possa ser
uma videira frutífera, firme na palavra do Senhor. Amém? Que nós possamos nesse momento estar louvando ao nome do Senhor. Que você possa estar louvando de todo o seu coração. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Convido você a louvar o Senhor conosco. O mesmo Deus que foi falado aqui está presente neste lugar. O mesmo Deus que nos ama, por amor, Ele sonda os nossos corações, Ele conhece as nossas necessidades. Então eu convido você a louvar o Senhor. Fique à vontade. Se quiser colocar as mãos sobre o seu coração, se quiser fechar os olhos, levantar as suas mãos. O Senhor é bom, o Senhor é amor. E Ele conhece cada um de nós. A Ele seja o nosso louvor e a nossa adoração. Se esse é o seu desejo, declare. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me. Querido, no começo do culto foi falado sobre dar frutos. Eu convido você a fazer então dessa canção a sua oração. Enche-me. É possível sim você dar frutos. Sabemos que muitas das vezes você pensa que não é possível. Basta você estar disposto a ser trabalhado, a ser soldado e quebrantado todos os dias. Transforma-me. Pelo Altíssimo. Glórias a ti, Senhor. Enche-me. Mais uma vez, sonda-me, Senhor.
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Como um farol que brilha à noite, como queremos ser usados, águas como queremos ser faróis que abrigo brilham. no deserto, Tua palavra diz que o Senhor é luz que flecha brilha que no mundo acerta e o essa alvo. luz, Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer eu queria que eu hora e descesse em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Glória a Deus. Os irmãos que estão aqui no templo têm a oportunidade de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Vamos continuar louvando a Deus. O único digno de receber nosso louvor e nossa adoração, nosso Senhor Jesus. Te louvamos, Senhor. Esse mesmo Espírito, devemos declarar que a graça dele nos basta, a graça que nos conduz, a graça que foi derramada, a graça que nos mantém de pé. Obrigado, Senhor. Ela nos basta. eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Não se trata de mim, mas do Senhor. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Essa é a intenção do teu reino, Cristo. Que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti. E sobre o rosto para que veja Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Ah, Deus. Ah, Jesus. Molda-nos com a tua vontade. Oh, Senhor, Espírito Santo, molda-nos. Que nós venhamos diminuir. Eu não preciso ser reconhecido por Ah, ninguém. Senhor. Espírito Santo, vem de encontro a A minha coração. glória é fazer com Vem que de encontro, conheçam a Deus, esta Ti. igreja, esse povo. E que Que diminua essa seja uma verdade nos corações, Tu Espírito cresça, Santo. Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti. Esconda o rosto para que vejam Tua Glórias a face. Ti, Senhor. Que o Senhor apareça. E que Que o Senhor diminua apareça. Que o mundo veja. Tu Sinta a tua cresça, luz. Senhor, Mais e mais, o Santo dos Santos,
olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença. Tua presença é o meu prazer, tua presença, Encontramos a tua resposta. presença é o meu prazer, tua presença, Ela é esta graça, presença é o meu prazer, ela é essa tua plenitude. presença, tua presença é o meu prazer. Digamos, Ele é suficiente. Na alegria, na tristeza, Ele é suficiente. É o meu prazer, tua presença, Espírito tua Santo, declara. presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, Você pode declarar isso? presença é o meu prazer. Tua graça Me Em tempos, em em tempos onde muitos têm tua tanto medo, graça quero te dizer uma coisa. A graça do Senhor é basta. A graça do Senhor, Ele afirma que Só nos tua mantém graça mais de me pé, pois Ele é fiel. presença Ele é é o meu Deus. prazer. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 28. Nós estaremos fazendo a leitura apenas de 2 versículos, o versículo 19 e o versículo 20. Mateus 28, 19, 20. O texto diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, especialmente para ouvirmos da Tua palavra neste momento. Senhor,
Eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. O meu coração está aberto, Senhor, para ser ministrado nessa noite. Eu desejo, Senhor, que de igual forma os meus irmãos possam ser abençoados por esta palavra. Que nós possamos sair daqui com os corações confrontados, consolados e, acima de tudo, com a busca final do cristão, que é a glorificação do Teu nome. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que o Senhor me deu de ministrar a Tua palavra nesta noite. Amém. Pode se assentar. Gostaria de falar com vocês nesta noite sobre discipulado. E talvez nós tenhamos alguns conceitos do que seja o discipulado. Talvez a gente pense que é aquela preparação para o batismo, né? Tem algumas igrejas também, inclusive a nossa, fala sobre o discipulado para aqueles que vão se batizar, enfim. Ou talvez você pense que seja apenas um curso ou alguma coisa. O que é em si o discipulado? O discipulado envolve tantas coisas, mas tantas coisas, que eu procuro e procurarei ser muito sucinta naquilo que vou dizer aqui essa noite. Ao falar sobre discipulado, um grande escritor chamado Dietrich Bonhoeffer, um alemão que viveu o período da Segunda Guerra Mundial, ou seja, ele foi oprimido pelos nazistas por ser cristão e também morto por professar uma fé em Cristo Jesus. E lendo esse livro, eu aprendi muitas coisas. E ao ler esse livro, eu me senti muito ministrada por Deus. E alguns conceitos, algumas coisas a respeito do discipulado mudaram. Ou seja, eu mudei a minha interpretação sobre algumas coisas. Ou seja, eu achava que não tinha nada a ver com o discipulado. Mas, através da Bíblia, nós conseguimos ver que muitas coisas estão relacionadas ao discipulado. E quando nós falamos sobre discipulado, o discipulado de Jesus tem a ver com libertação. A libertação do ser humano de todos os preceitos humanos. Ou seja, de tudo aquilo que oprime, de tudo aquilo que gera angústia, de tudo aquilo que gera sofrimento. O discipulado de Jesus nos ensina que devemos deixar o fardo do mundo e ir até o jugo suave de Cristo. Traz a libertação ao que crê. Romanos 8:12 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio dele, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, ao entender sobre discipulado, ou discípulos, sermos discípulos de Cristo, nós entendemos que nós somos livres e libertos em Cristo. E ao falar sobre libertação, nós vamos falar sobre a graça de Deus. E nós poderíamos colocar duas características à graça, no modo mais, talvez, didático, para a gente conseguir entender. Bonhoeffer, quando ele fala sobre a graça, ele fala sobre a graça barata. A graça barata é aquela graça que é inimiga mortal da igreja. É a graça que prega um arrependimento, ou seja, uma remissão de pecado sem arrependimento. É aquela graça que fala assim, vem do jeito que você está e você pode ficar desse jeito. É a graça que justifica o pecado e não o pecador. O mundo é justificado por essa graça. Realmente prega uma libertação sem arrependimento. Essa é a graça barata. Mas quando nós falamos sobre graça, é graça, é de graça. Ou seja, você não pagou nada por isso. Você não pagou nenhum tipo de preço para que você recebesse essa graça. Mas a graça, pelo fato de ser de graça, não é barata.
a graça de Deus é preciosa. A graça preciosa é porque ela condena o pecado. É porque justifica, perdoa o pecador. É o evangelho. É uma graça totalmente contrária ao que nós vemos muitas vezes. Não, fica do jeitinho que você tá. Tá tudo bem. Faça o que você quiser desde que te faça feliz, né? Então, a graça, ela condena o pecado. E é somente através da graça que nós podemos ter acesso a Deus. É através do sacrifício de Cristo que nós somos libertos. Então, nós falamos sobre liberdade, nós falamos sobre graça. E outro ponto muito importante é que nós precisamos pensar que a graça preciosa, ela é vista em alguns exemplos que nós temos na Bíblia. Nós podemos pensar em Pedro, ao falar sobre chamado, ao falar sobre discípulo. Pedro, a gente pode usar essa expressão, que Pedro recebeu a graça preciosa. A graça e o discipulado são uma única coisa na vida dele. Ele recebeu. Ele entendeu que aquele que o chamava era Cristo. E ele não precisou de mais nada. Ao falar sobre discipulado, nós também precisamos falar sobre a unidade da igreja em Cristo. Será que a gente relaciona ser discípulo com a unidade da igreja em Cristo? Confesso que eu não tinha pensado nisso. E eu achava que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas existem tantas coisas que estão diretamente relacionadas a isso, como isso que eu acabei de falar. E quando eu falo sobre igreja, eu não falo sobre uma instituição, no sentido de banco, uma igreja com banco, cadeiras, paredes, enfim. É a igreja como o corpo de Cristo. É a igreja que reconhece que é a noiva do Senhor. Uma igreja que preza pela comunhão. Uma igreja que vê a importância dos sacramentos, que são o batismo e a ceia, e vê a importância da participação nisso. Realmente, muitas vezes nós entramos no modo automático e tudo vira um hábito. Hoje é ceia, hoje tem batismo. A gente acaba entrando numa coisa tão automática, mas o que você é como cristão está diretamente relacionado a isso. A unidade da igreja em Cristo nos mostra o verdadeiro sentido da igreja. E eu não estou falando isso com base em achismo ou porque é bonito falar isso. A palavra de Deus diz em Romanos 12:10 que nós devemos amar e honrar. Ou seja, o propósito da unidade da igreja em Cristo nos mostra o verdadeiro sentido da igreja. Qual é o verdadeiro sentido da igreja? Igreja Kathleen, Igreja Ana. Quando eu falo igreja, eu falo de você e para você. Também, em Gálatas, nós vemos o verdadeiro sentido da igreja, que é servir, que é ser útil, é ser um servo. Colossenses 3:13 nos fala sobre uma coisa que realmente como igreja talvez eu tenha dificuldade, você também, que é suportar e perdoar. Ser suporte quando necessita ser suporte e perdoar quando precisa haver perdão. Olha quantas coisas estão diretamente relacionadas ao nosso chamado, ao discipulado. Também é importante falar sobre obediência. Bonhoeffer diz que a obediência dos primeiros que se sujeitaram ao chamado tornou-se discipulado simplesmente porque reconheceram o Cristo naquele que os chamava. E como vem até hoje, ou seja, como vem hoje o chamado de Deus a nós? Não precisa necessariamente Jesus estar de forma física aqui para que você entenda o seu chamado. O chamado, ele é de várias formas. Quantas vezes nós ouvimos realmente que cada um tem uma função? Cada um é chamado para fazer determinada coisa.
Mas o fato do meu chamado ser diferente do seu não nos torna inferiores ou superiores um ao outro. Todos nós temos a nossa função. Nós temos o costume, talvez, de pensar que porque alguém está à frente falando, olha, isso aí aceitou o chamado. Mas nem todas as pessoas são chamadas para pregar. Tem gente que tem pavor de falar em público. Existem funções específicas, existem chamados específicos. E quantas vezes nós negligenciamos aquilo que devemos fazer, talvez porque, eu acho que eu não sei fazer. A gente pode ter chamados diferentes, funções diferentes. Mas quem nos chama é o mesmo. É Cristo. Eu acredito que Ele me chamou. Eu não sei você, mas eu acredito que Ele me chamou para uma obra. Talvez eu não entenda completamente qual é a obra, porque nós estamos sujeitos a ter dúvidas, inseguranças. Você acha que eu não tremo de vir aqui diante de vocês para falar sobre a palavra de Deus? É uma responsabilidade muito grande. Mas eu entendo que através dele eu consigo. E ele me capacita dia após dia para fazer isso. Ao falar sobre discipulado, talvez uma das coisas que eu mais aprendi na vida cristã é que a gente deve entender que nós não devemos ser um discípulo sozinho. Sozinho você não faz nada. O discipulado, irmãos, ele está diretamente relacionado a entender que você precisa do seu irmão, a entender que você é corpo de Cristo, a entender que você é unidade da igreja em Cristo. Então, para falar de discipulado, nós precisamos pensar na igreja como corpo de Cristo. No corpo de Cristo, nós somos aceitos por Deus na eternidade. Deus encontra o ser humano no corpo de Cristo. E o ser humano se vê aceito por Deus no corpo de Cristo. Como verdadeiros cristãos, nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a dádiva única e perfeita pela qual nós nos tornamos participantes da salvação. É fato que desde a queda, ou seja, desde que o homem pecou, o homem deu as costas para Deus. O homem se voltou contra Deus. O homem queria ser Deus. Ou seja, eu não preciso dele para nada. Eu não preciso disso. Então, lá no Éden, nós pecamos contra Deus. Nós nos voltamos contra Deus. E sabe o que Deus fez? Ele enviou a sua palavra. E a sua palavra está entre nós com um único objetivo: de aceitar essa humanidade perdida. Nós nos voltamos contra Deus. E Ele enviou a sua palavra para nos levar para Ele de novo. E o que eu acho um dos maiores milagres é o fato de que a palavra encarnou. Nós temos isso na Bíblia. O próprio Filho de Deus se fez homem para tomar a humanidade e trazê-la a Ele. Essa mesma humanidade, essa mesma Kathleen que se voltou contra Ele. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Foi Deus quem assumiu a natureza humana. Foi o próprio Deus que se tornou humano. É a carne pecaminosa que ele carrega, mas sem pecado. A igreja precisa viver o que é ser igreja, viver em comunidade. Ou seja, precisamos de discípulos que compartilhem
não apenas ensinamentos, falas bonitas, exemplos talvez que façam alguma coisa. Não só isso, precisamos disso, obviamente. Mas nós precisamos entender que se nós somos capazes de fazer tudo isso, é através do corpo de Cristo. Eu acho que a pergunta que nós devemos fazer é: como participar verdadeiramente do corpo que se sacrificou por nós? Como participar verdadeiramente? É óbvio que a igreja precisa ser organizada. A gente precisa ter quem faça isso, quem cuide do louvor, quem cuide da assistência social, quem cuide das crianças. Nós precisamos de organização. Mas a igreja precisa entender, acima de tudo, que como igreja nós somos um. O corpo de Cristo é lugar de perdão. É lugar de reconciliação. Primeiramente, entre Deus e nós. É aqui que nós chegamos destruídos, sem coragem de falar alguma coisa, talvez. É aqui, igreja, corpo de Cristo, que nós entendemos o nosso chamado. É aqui que nós devemos deixar aquilo que é errado e procurar seguir o certo. Você não vem à igreja simplesmente para hoje eu peco, amanhã eu não peco mais. Mas você vem aqui para ser liberto desse fardo. Porque Cristo justifica todos os nossos pecados. Justifica o pecador. E Cristo nos traz uma palavra de arrependimento. Você precisa se arrepender dos seus pecados, para que possa haver realmente uma conversão no seu coração. E o que eu acho mais lindo de pensar sobre o discipulado é que nós falamos sobre a graça, nós falamos sobre a libertação, nós falamos sobre a obediência, nós falamos sobre a igreja, a comunidade em Cristo, nós falamos sobre a igreja como corpo de Cristo. E o que eu acho mais lindo e que eu acho mais pesado é pensar que o corpo de Jesus precisa ser visto. Ou o corpo de Cristo é visível, ou ele não é corpo. Como somos igreja se não somos vistos como igreja? E isso me faz pensar em mim, obviamente. Como sou igreja se minhas atitudes não são de igreja? E quando eu falo de igreja, né, a gente fala, aquela pessoa é de igreja. Mas igreja, a igreja que dá comida à pessoa que tem fome, a igreja que cuida das viúvas, dos órfãos, a igreja que recebe o mísero dos míseros dos pecadores, abraça e mostra um Cristo que transforma, que renova, que liberta. Essa é a igreja que precisa ser vista. Os discípulos eram conhecidos na comunidade, nas comunidades em que eles passavam. Olha, aquele lá é um discípulo. Olha, a Bruna, ela é crente. Amém? Olha a Larissa, não é só seminarista, é uma cristã, nela eu vejo Deus. Será que as pessoas podem olhar para mim e falar, olha, a Kathleen é crente, mas não no sentido de, eu sou crente. Mas que as pessoas possam ver Cristo em mim. Será que as minhas atitudes têm mostrado Cristo? Isso é ser igreja. Nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Olha a responsa. Nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Isso carrega consigo um peso, mas também carrega consigo uma honra. Honra de sermos chamados filhos de Deus. E talvez a pergunta que a gente se faça é como ser a igreja visível? Como ser uma igreja que as pessoas
é simples. Pregue a palavra de Deus. E talvez não é aquela coisa de você chegar assim, ó, vem aqui, vamos lá na praça, simples. Não que isso não deva ser feito. Me entendam. Começa a gritar por aí, porque não sei o quê, e ninguém entende talvez o que está acontecendo, mas pregue a palavra de Deus, você precisa pregar. O que os discípulos faziam? Eles eram instruídos por Jesus, aprendiam e pregavam. Se interesse pela palavra de Deus, tenha interesse na leitura da Bíblia. Se você não é capaz de parar para sentar e estudar a palavra de Deus, você não é capaz de ensinar. Porque quando não se aprende, não se tem o que ensinar. E eu sei que nem sempre é tão gostoso a gente parar para sentar e ficar lendo. Mas a gente precisa ter esse hábito na nossa vida como cristão. Quantas vezes a gente leu a Bíblia? 10 vezes. Isso não importa quantas vezes. Mas quantas vezes essa leitura ministrou no seu coração? Você estava com o coração aberto para ser transformado. Quando a gente pensa no discipulado, a gente pensa em discipular alguém. Eu vou falar para essa pessoa o que é ser discípulo. Mas antes, que tipo de discípulo eu tenho sido? Ou será que até eu tenho entendido o que é ser discípulo de Cristo? O fato é que nós vivemos na Terra, né? Não em Marte. Mas o que deve reger os nossos passos, o que deve reger os nossos planos, os nossos projetos, são as leis do céu. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu nunca fiz isso e nós vamos tentar fazer. O louvor pode vir à frente. Eu quero que vocês falem essa frase aqui. O discipulado de Jesus ensina que. Aí eu vou falar e depois vocês falam. O discipulado de Jesus ensina que. Obviamente, quem quiser falar. Vamos lá? Ih, ninguém quer falar. Pelo menos um, né, gente? Vamos lá. O discipulado. Somente pela graça somos capazes de nos aproximar dele. Devemos ouvir e obedecer à voz de Deus. O discipulado de Jesus ensina que só existe comunhão no corpo de Cristo. O discipulado de Jesus ensina que no corpo de Cristo há lugar de reconciliação entre nós e Deus. O discipulado de Jesus ensina que, para além de participar e conhecer os sacramentos, nós devemos praticá-los de verdade. Continua. O discipulado de Jesus ensina que ser discípulo é ser conhecido como discípulo. O discipulado de Jesus ensina que ser discípulo é ser a imagem de Jesus Cristo. E por último, o discipulado de Jesus ensina que nós devemos entender que não há possibilidade de viver o verdadeiro discipulado sem cruz. Irmãos, nós vamos cantar uma canção e que o seu coração esteja aberto para cantar essa canção, como eu acredito que ele esteve durante a ministração da palavra. Que se essa palavra confrontou ou não o seu coração, eu espero que alguma coisa, e em alguma coisa você possa refletir em como você tem se posicionado, em como você tem pensado, expressado a forma de viver. Será que de fato nós temos glorificado o nome de Deus?
Será que, como essa canção diz, nós somos capazes de, diante de todas as dificuldades, dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero cumprir o teu chamado. Com seu vento me guiou, pra visão que mudaria. Minha história, minha vida, com suas mãos escreveria. O seu anjo me enviou, com a brasa do altar me tocou. O pecado com seu sangue perdoou. Os meus lábios o Senhor purificou. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Mesmo quando não compreendo, te obedeço. Mesmo quando não enxergo, tenho tua voz pra seguir, pra seguir. Vou seguir, te servir. Senhor, nós estamos diante da tua presença, Pai, com os corações gratos, porque em tudo nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Nós sabemos que diante de um mundo em crise, a nossa esperança não está nele, está em Ti, Pai. O nosso chamado, o nosso Senhor discipulado, somente em Ti nós podemos vivê-lo da forma correta. Deus, eu peço que a Tua bênção esteja sobre as vidas aqui presentes, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa confortar os corações aqui, aqueles corações angustiados, corações tristes, muitas vezes não entendendo o propósito do Senhor para a vida deles. Ah, Deus, que eles possam buscar o direcionamento em Ti, possam buscar o conforto em Ti, que todas as respostas se encontrem em Ti. Espírito Santo de Deus, seja o nosso consolo neste momento. Seja, Senhor, o nosso abrigo, o nosso amigo, o nosso companheiro. Deus, eu sou grata porque em tudo o Senhor tem me ajudado. Obrigada pela Tua presença, Senhor. O Senhor conhece os pedidos, o desejo, Senhor, do coração dos Teus filhos. Senhor, nós oramos pelas pessoas que se encontram enfermas. Senhor, nós oramos, Senhor, pelo meu avô, que, Senhor, está, Senhor, passando por uma dificuldade, que o Senhor possa ir de encontro à vida dele, que o Senhor possa restaurar a vida dele, a saúde dele. Senhor, que nele, Senhor, possa haver uma restauração e que nada, Senhor, venha tirar, Senhor, o consolo e o conforto da vida dele. Assim, Senhor, como mais pessoas se encontram enfermas, como mais pessoas se encontram
passando por dificuldades. Ah, Senhor, o Senhor conhece a necessidade dos teus filhos. O Senhor sabe tudo o que eles têm passado. Seja abrigo, Senhor, seja consolo nesse momento. Ah, Espírito Santo de Deus, a nossa vida está nas tuas mãos. E por isso nós sabemos dessa forma que confiamos em Ti, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua presença. Amém. Irmãos, nós teremos a ceia no segundo domingo de agosto. O segundo domingo de agosto será a nossa ceia. Não será no primeiro, será no segundo domingo. Então marque aí, separe este momento para adorar a Deus. Que o restante da sua semana seja uma bênção. Que você possa desfrutá-la da melhor forma possível. O nosso culto então está encerrado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Amém.